Então, boa noite a todos, agora oficialmente, a quem está aqui ao vivo, a quem está assistindo depois da gravação. Sejam todos bem-vindos a essa mapatona que a gente organizou, essa primeira mapatona de 2026, né, que está sendo organizada pelo Youth Mappers UERGS, né, os jovens mapeadores da UERGS, e tem como tema o consumo responsável, incluindo a reciclagem. Então, como eu estava comentando antes de iniciar a gravação, né, a questão do consumo responsável é pensar no ciclo de vida completo do produto e saber o que aqui, o que e onde, de quem a gente compra e o que, onde, para onde vai aquilo que a gente não vai usar mais, né, ou que a gente descarta, como, por exemplo, a embalagem dos produtos que a gente consome. Então, a ideia, nesse dia do meio ambiente, é a gente fazer o mapeamento, colocar no mapa ali informações dentro das nossas áreas de atuação, de lugares onde a gente possa praticar esse consumo responsável. Então, para começar, assim, eu vou só dar uma breve explicação do que é o Youth Mappers, né? O Youth Mappers é um grupo de jovens mapeadores. Então, o Youth Mappers é um grande consórcio internacional, né, que tem representantes de vários locais do mundo, existe desde 2015 e desde 2022 a UERGS faz parte, né, e eu tenho coordenado. Esse movimento global, ele visa unir jovens mapeadores, principalmente dentro de universidades, que esses jovens mapeadores disseminem a informação ali a informação de como mapear, de como usar os dados abertos e utilizar essas ferramentas, esses dados geoespaciais também para construir resiliência comunitária, para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, principalmente. Então, o Youth Mappers é uma rede, né, a gente está conectado nessa rede desde 2022, atualmente tem 203 capítulos ativos em 52 países, e esse consórcio já atingiu mais de 5 mil estudantes. Né? Então, tem a página do Youth Mappers na internet, se vocês quiserem buscar mais informação sobre o que é, como funciona, vocês podem entrar lá. E na UERGS, a gente está fazendo parte dessa rede desde 2022. O objetivo principal do Youth Mappers como um todo, e a gente reforça isso bastante aqui no Youth Mappers UERGS, é o protagonismo estudantil. Então, eu sou professora, eu não me apresentei no início, tá? Eu sou a professora Fabiane Widerquer, sou a coordenadora do Youth Mappers UERGS, e só que no Youth Mappers a gente busca o protagonismo estudantil, né? Então que as pessoas, os estudantes que estão envolvidos possam fazer cursos, possam ministrar cursos e disseminar essas informações, né? E eu atuo mais como uma facilitadora, eu e outros professores, né? E além desse protagonismo estudantil, a gente também tem nesse grupo Youth Mappers UERGS um predomínio de mulheres. Tanto que, neste ano de 2026, a gente incluiu nos objetivos do Youth Mappers UERGS a questão do treinamento de mulheres, da inclusão de mais mulheres nesse mundo, né, dos dados geoespaciais, e também o interesse de mapear coisas que são do interesse do universo feminino, do público feminino. Né? Então, ter uma maior representatividade das mulheres nesse mercado aí do mapeamento colaborativo. Então, o Youth Mappers UERGS, ele já teve 3 presidentas, tá? A primeira foi a Júlia Lopes, depois foi a Laura Possani, que está aqui com nós no chat, e atualmente é a Amanda Verli, que eu não sei se conseguiu voltar, antes caiu a conexão dela. Consegui voltar pelo telefone, o notebook não estava saindo áudio. Ah, bom, então. Então, essa é a Amanda, nossa atual presidente do grupo, né? Ela que representa esses estudantes todos que estão vinculados ao grupo. Como professores, orientadores, né, que fazem parte desse grupo, tem eu, que coordeno esse projeto desde o início, a professora Suelen e a professora Márcia, que são da área das geociências também, que atuam com elaboração de mapas, são colaboradoras, o professor Rodrigo Carezani, que está ao vivo aqui também,
Quer dar um oi aí, Rodrigo? José Rodrigo. Não, aí tu botou a foto que eu tô com a garrafa de vinho, aí tu me denunciou, né? As minhas outras áreas, né? Consumo consciente, esse vinho foi tu que fez, não foi? Isso é feito pela Ergs, né? Não é que eu faça tudo, né? Mas Sim. é o Ergs que faz, né? O professor José Rodrigo, ele é químico de formação, mas ele também tem um interesse muito grande em dados geoespaciais, em sensoriamento remoto, então ele também atua nessa área e nos dá um suporte aí também. Estamos espalhados pelo Rio Grande do Sul, né? O Ergs é uma universidade descentralizada, então eu estou em São Francisco de Paula, a Suelen está em Tapes, Rodrigo está em São Borja, e essa semana também a gente convidou a professora Marta Narvaz, que ela é psicóloga de formação, mas ela trabalha muito com essa questão do universo feminino e de questões do feminismo, e ela vai apoiar a gente nessa questão do atendimento ao ODS 5 ali, com relação à igualdade de gênero, e mapear algumas feições aí com relação a esse aspecto mais especificamente. E, além disso, nós temos uma série de voluntários, né, uma série de pessoas que estão atuando também, ou que estão colaborando, que estão interagindo com o grupo de alguma forma ou de outra, e a gente vem buscando um engajamento maior desses voluntários. A professora Raquel também coordena um grupo do Youth Mappers, acredito que ela entenda bem o que eu estou dizendo, assim, que a questão do engajamento dos voluntários é uma questão, assim, que é sempre um desafio para quem está coordenando um capítulo de mapeamento colaborativo. E que ações a gente desenvolve, né? A gente desenvolve oficinas presenciais, oficinas online, como essa. A gente desenvolve mapas, né? Aqui a gente tem um exemplo de um mapa temático sobre o saneamento de Tapes, que foi desenvolvido pela Laura. A gente participa de ações comunitárias, quando tem algum grande desastre, alguma coisa que a gente precisa mapear especificamente uma área. Esse ano a gente está com o projeto Mulheres e as Geotecnologias, que é justamente para falar sobre mulheres que se destacam nesse ramo, né, e valorizar elas, fazer um registro, um apanhado, né, a gente conseguir coletar dados sobre isso. E a gente também atua aqui dentro da UERGS, como uma central de mapeamento, né? Então, todos os projetos que precisam mapear alguma feição, precisam elaborar um mapa, a gente se coloca à disposição para fazer, né, como se fosse uma prestação de serviços, né, um auxílio a esses projetos, né? Então, a gente faz essas parcerias. Além disso, a gente tem uma rede social e um YouTube, que são alimentados pelos estudantes. Tem um curso, que é esse QR Code aqui, é um curso trilha dos primeiros passos no mapeamento colaborativo. A gente tem uma página no blog e tem os e-mails aqui de contato com a gente, tá? Bom, estou falando aqui que o Youth Mappers é uma central aqui de mapeamento colaborativo e que executa o mapeamento para a universidade. Mas o que é o mapeamento colaborativo, tá? Basicamente, o mapeamento colaborativo é quando várias pessoas se unem para alimentar o mapa, para que várias pessoas tenham acesso a essas informações. Então, é uma forma de todo mundo se mobilizar, inserindo informações no mapa, para que todo mundo, ao acessar esse mapa, tenha acesso a essas informações. Então, por isso que a gente está falando da importância aqui de colocar esses dados relacionados ao consumo responsável, à reciclabilidade, a gente inserir essas informações no mapa, porque elas ficam disponíveis a mais pessoas. Então, eu aqui, como moradora de São Chico, eu tenho contato de aqui não tem coleta seletiva, por exemplo. Então, eu tenho contato de um catador que eu costumo destinar os meus resíduos para esse catador. Eu posso colocar a localização desse catador no mapa, para que outras pessoas que chegaram aqui em São Chico e não sabem onde colocar os seus recicláveis, talvez encontrem essa informação no mapa e possam também adotar, né, essa ação. A ferramenta que a gente usa nesse mapeamento colaborativo é o OpenStreetMap. Existem outras ferramentas de mapeamento colaborativo, mas a que a gente vai usar nessa oficina é o OpenStreetMap.
E ele é um mapa mundial que é livre, aberto e editável, que é construído pela própria comunidade. Então, nós próprios usuários entramos no mapa, inserimos as informações e qualquer pessoa que acesse esse mapa vai ter acesso a essas informações. Esse mapa é usado por muitas instituições públicas. Não sei se algum de vocês já usou, por exemplo, em época de eleição, que quando usa o aplicativo ali e seleciona, eu quero ver o mapa, quero ver no mapa onde fica o meu local de votação. O mapa que aparece ali é do OpenStreetMap. Então, várias instituições usam o OpenStreetMap justamente porque ele é livre e aberto e editável, tá? Mas principalmente porque ele é livre e aberto. Por quê? O que acontece? O concorrente, digamos assim, do OpenStreetMap é o Google Maps, tá? Só que o Google Maps, a gente também pode inserir informações lá, tá? E eu também recomendo que insiram informações lá, porque, né, se o nosso objetivo é disseminar informações, tem muita gente que usa, até porque o aplicativo nativo de muitos celulares é o Google Maps, dos celulares Android, né? Então, recomendo até que coloquem as informações lá. Só que a diferença é que o Google Maps, ele é da empresa, né? Ele não é um mapa livre e aberto. Então, toda a informação que tu coloca lá, ele passa a ser propriedade da empresa que gerencia o Google. Diferente do OpenStreetMap, tá? Qualquer informação que vocês colocarem no OpenStreetMap, eu, como pesquisadora, por exemplo, posso entrar lá, aplicar um filtro e baixar as informações que são no meu interesse. Como eu quero baixar todas as informações sobre reciclagem do Rio Grande do Sul. Eu consigo fazer isso, consigo desenvolver um projeto de pesquisa a partir disso. No Google Earth, no Google Maps, isso não é possível, porque os dados são da empresa, tá? Então, a gente incentiva também o uso desses softwares que são abertos, livres, porque existe também essa possibilidade de uso dos dados que estão ali, ao contrário do Google Maps, por exemplo, que tu coloca o dado lá, ele fica visível para todo mundo, mas a informação é propriedade do Google, e o Google também modera, né? Então, ele pode tirar do ar, pode tirar alguma coisa que não seja do interesse dele. Então, a importância do mapeamento colaborativo, ela pode ser bem descrita em 2 eventos principais, né? Um é quando ocorreu do terremoto no Haiti, em 2010, tá? Esse mapa, a resolução aqui está bem baixa, tá? Mas esse mapa aqui era o que existia de estradas mapeadas antes de acontecer o terremoto. E aí precisavam ir missões lá de pessoas de outros países para ajudar na recuperação, na busca de pessoas, não sabiam onde ficava o hospital, não sabiam onde tinha estrada, não sabiam onde tinha, por exemplo, uma escola onde pudesse ter crianças em situação de perigo. Então, a partir da imagem de satélite, vários usuários do mundo inteiro começaram a usar a imagem anterior ao evento, ao terremoto, e mapear todas as estradas, todas as ruas, todas as edificações, para que isso pudesse servir de auxílio para as entidades comunitárias que estavam atuando ali. Outro exemplo foi em Nepal, 2015, que também teve um evento, um desastre natural, que existia pouca coisa mapeada ali, e muitas entidades comunitárias ali de auxílio humanitário precisaram se deslocar para esse local e não tinham acesso à informação. E então foi feita uma campanha, assim, foram feitas mapatonas, né, umas campanhas de mapeamento, onde várias pessoas se juntaram, olharam e a partir da imagem de satélite fizeram o mapeamento das estradas e construções para auxiliar nesse auxílio humanitário. Outra vantagem do OpenStreetMap com relação ao Google, por exemplo, que eu estava falando antes, né, que um dos fatos é que os dados do OpenStreetMap, eles são livres e podem ser acessados por pesquisadores, por qualquer pessoa, né, que queira ter acesso a esses dados, eles têm acesso, tá? Os dados são totalmente públicos e abertos. Outra vantagem, e o OpenStreetMap é muito usado em ações humanitárias por isso, é que o OpenStreetMap, ele não depende de conexão com a internet, ele funciona offline, tá?
E isso foi um problema que foi relatado, não sei se vocês acompanharam ali quando teve o evento no Rio Grande do Sul. Uma das críticas da Defesa Civil, ou uma das justificativas da Defesa Civil ali na demora, nas dificuldades ali de ações imediatas, foi que a internet estava fora do ar, e aí eles tinham dificuldade de ter acesso aos dados, né, os mapas, por causa da internet fora do ar. Então, não estava sendo usado o OpenStreetMap, né, em ações humanitárias em geral. Os grupos humanitários, eles usam o OpenStreetMap porque ele é um mapa que fica disponível offline. Tá? Então, o mapeamento colaborativo, ele é uma forma de mapeamento onde os próprios usuários, as pessoas que usam os mapas, são os autores das informações. Então, eu uso o mapa para me locomover aqui pela minha cidade e, ao mesmo tempo, eu vou inserindo informações ali para melhorar os dados que estão disponíveis nesse mapa para o público em geral. Então, os dados são inseridos pelos próprios usuários. E esses dados são abertos, como eu disse antes, né? Então, eles podem ser utilizados, reutilizados, redistribuídos de uma forma livre, diferente de softwares comerciais ou de aplicativos comerciais. E o mapeamento colaborativo, eu já dei uma pincelada antes, né, ele é muito importante para os objetivos do desenvolvimento sustentável, porque atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles é uma responsabilidade dos governos, da sociedade civil, do setor privado e dos indivíduos. Então, não é algo que a gente deva esperar só que o governo tome medidas ou adote políticas públicas para que esses objetivos sejam atingidos. A gente também tem um papel como indivíduos nessa caminhada. Então, a colaboração em mapas, como esses mapas voluntários, esses mapas colaborativos, eles podem alinhar as necessidades da sociedade e assegurar as necessidades das futuras gerações. Então, a partir do momento que a gente vai alimentando esse mapa, vai colocando informações que são relevantes para nós nesse mapa, a gente vai enriquecendo essa leitura ambiental, essa leitura da sustentabilidade do território, que pode ampliar a voz de quem é invisível na sociedade, pode demonstrar ao poder público necessidades que estão latentes para a comunidade, mas que não estavam sendo observadas por quem estava no poder. E uma coisa importante dos objetivos do desenvolvimento sustentável é que um dos lemas é ninguém fica para trás, né? Então, para que ninguém fique para trás, é importante a gente ter voz, ter visibilidade, né? E o mapeamento colaborativo é uma forma de dar voz, de dar visibilidade a todas as pessoas que estão envolvidas na comunidade. Se tiverem qualquer dúvida, eu engatei aqui, estou falando, tá? Mas se tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, podem me interromper. E aí, a gente entra aqui na questão do mapeamento colaborativo com os ODSs, a gente entra no nosso foco de hoje, né? Nosso foco de hoje, né, uma Mapatona é um evento de mapeamento colaborativo coordenado, ou seja, todo mundo está unido pelo mesmo objetivo. Neste caso, a nossa união não é em torno de um território, como foi, por exemplo, no Nepal em 2015 ou no Haiti em 2010. O nosso foco aqui é em um tema, e esse tema é o ODS 12, que é o consumo e produção responsáveis. Então, a gente está focando aqui entre todos esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente está focando no consumo e produção responsáveis, e cada um no seu território vai tentar colocar no mapa aí as informações que são relevantes para esse tema. E o que é o consumo responsável, né, ou o consumo consciente? Ele é a prática de comprar, utilizar produtos considerando todos os impactos sociais, ambientais e econômicos dessa escolha. E ele envolve muito a questão das embalagens, tá? Porque as embalagens acabam sendo aquilo que a gente não usa do produto, né? Então, a gente pode até escolher o produto, eu preciso de um sabão em pó, tá? Eu preciso do sabão em pó. A embalagem eu preciso? Não necessariamente.
Aí aquele sabão em pó que eu comprei, ele vem o quê? Numa embalagem de papel, vem numa embalagem plástica, vem numa embalagem reutilizável ou não. Então, tem várias questões ali que estão envolvidas, principalmente com as embalagens. Então, o consumo responsável, ele acaba sendo, em grande parte, associado com a questão também dos resíduos que são gerados por esse nosso consumo, tá? Em geral, quando a gente fala em consumo responsável, a gente pensa nos 5 R's, tá? Para, assim, seria o pilar básico ali para pensar, para buscar um consumo responsável, seria primeiro repensar, né? Se eu realmente preciso comprar aquilo, se eu realmente preciso comprar naquele formato. Então, o primeiro passo seria o repensar, né? O ter, não comprar impulsivamente, mas ter certeza de que aquilo é um consumo de fato necessário. Recusar tudo aquilo que não é necessário. Então, por exemplo, eu vou no mercado comprar o tal do sabão em pó e me oferecem uma sacolinha plástica, mas eu tenho a minha sacola ecológica. Ou é só uma embalagem, né? Só uma caixinha de sabão em pó, eu nem preciso da sacola, eu vou sair com ela na mão. Então, o segundo passo é o recusar. Recusar coisas que tu percebe que não são necessárias e que podem ajudar a reduzir os resíduos gerados, né? Então, o terceiro passo é reduzir o consumo, reduzir a geração de resíduos. O quarto passo é aquilo que não deu para reduzir, vamos tentar reutilizar. Tá? Transformar, por exemplo, tem uma embalagem, veio um chá que eu comprei veio numa latinha. Em vez de descartar aquela latinha, eu vou usar aquela latinha para guardar outros chás que vêm numa embalagem em uma caixinha, por exemplo. E o último passo, né, dentro dessa lógica aqui, o último passo seria o reciclar. Então, tudo aquilo que eu não consegui repensar, não consegui reduzir, não consegui recusar, não consegui reduzir, não consegui reutilizar, aí eu mando para reciclagem. Aquilo que não é viável ir para reciclagem, daí sim vai para uma destinação final, tá? Que é o passo que faltou aqui nessa lógica. Então, aquilo que não dá para ser reciclado e que não pode ser evitado em qualquer um dos passos anteriores ali, ele vai para o descarte final. Então, o consumo responsável, ele passa por essas etapas. E a gente colocou aqui também essa questão do mapeamento, obedecendo um pouco essas etapas, tá? Então, o que a gente pode mapear para fomentar um consumo responsável? Em primeiro lugar, vamos pensar naquela questão de repensar, de recusar, tá? Onde que a gente pode fazer compras e escolher a embalagem, ou levar minha própria embalagem e evitar uma embalagem descartável, né? Então, o primeiro passo aqui nessa nossa mapatona de consumo responsável vai ser mapear canais de abastecimento sustentável, canais de economia circular, como feiras onde eu posso comprar direto do produtor local. Então, onde estão os produtores locais, onde eu posso fazer compras, ou onde ocorrem as feiras, onde eu posso fazer essas compras. E nessas feiras eu posso ter a minha própria embalagem, eu posso recusar um saco plástico e ficar com o produto apenas propriamente dito. Outro exemplo é feiras de locais, lojas de produtos a granel, né? Então, por exemplo, empórios, esses locais assim que vendem especiarias ou que vendem cereais e vendem a granel. Então, tu pode levar a tua própria embalagem também e pedir, olha, enche esse potinho aqui para mim de leite de coco em pó. Aí ela vai lá, coloca o leite de coco, vai lá, tara a balança, coloca o leite de coco em pó e me vende sem colocar uma embalagem adicional, descartável, desnecessária. Outro exemplo que aí são as questões da economia circular, né, é brechós, feiras de troca, lojas que trabalham com produtos de segunda mão, como, por exemplo, briques, coisas assim. Tudo isso também é interessante de ser mapeado para fomentar esse consumo responsável. Aí o segundo passo seria, né, consertar aquilo que está estragado antes de descartar. Então, serviços de reparo e compartilhamento. Então, eu posso
serviços de compartilhamento, como hortas comunitárias, locais de compostagem comunitária podem ser mapeados, e oficinas de conserto, né? Onde consertar roupa, onde consertar sapato. Tá tão difícil achar sapateiro hoje em dia, né? Aqui em São Chico tem, e a gente pode inserir no mapa as costureiras, os sapateiros, técnicos que trabalham com conserto de eletrônicos, quem restaura móveis. Então, tem vários serviços de conserto que são importantes também para o consumo responsável. E aí, no passo final, são todos os elementos relacionados à estrutura de reciclagem ou de destinação adequada dos resíduos, né? Então, de reciclagem, pontos de entrega voluntária, ecopontos, que estão disponíveis na cidade, pontos de coleta de resíduos especiais, então, por exemplo, onde descartar lâmpadas, onde descartar pilhas, onde descartar óleo de cozinha usado. Então, tem uma série de resíduos especiais aí que podem ser também colocados no mapa, o local mais apropriado para destinação. Também cooperativas de catadores ou associações de reciclagem, né, onde existe, e outros projetos e iniciativas de reaproveitamento ou de compartilhamento que possam ser mencionados, né. Então, tem alguns projetos, por exemplo, digamos que aqui na cidade tem um grupo de estudantes que usa o óleo de cozinha para fazer sabão, tá? Então, eu posso colocar no mapa, ó, este local, essa instituição aqui está recebendo esse óleo de cozinha usado para fazer sabão. Então, eu coloco no mapa esse projeto que está em desenvolvimento e qual é o material que eles precisam para transformar isso, né, para fomentar, para transmitir essa informação e mais pessoas terem acesso a essa informação e saberem onde destinar aquele resíduo e onde fomentar projetos importantes de reaproveitamento ou de reciclagem. Então, gente, a gente tem algumas características aqui, e essas que são específicas do mapeamento, essas eu vou deixar para a gente ver já na prática, tá? E vamos para a etapa de mapear propriamente dita. Para isso, eu recomendo vocês que abram uma nova aba aí e acessem o OpenStreetMap, que é o aplicativo que a gente vai utilizar aí para fazer esse mapeamento. É openstreetmap.org. Eu vou botar aqui no chat para vocês. Se alguém tiver uma dúvida, um comentário, uma sugestão, lembrou aí de mais alguma coisa que é interessante mapear para o consumo responsável e que não estava ali na lista, pode compartilhar aqui com os colegas. Tá, minha dúvida é a seguinte: se a gente tiver, por exemplo, uma empresa, uma associação de catadores, vamos supor, a gente vai tentar interpretar a imagem, fazer o polígono, ou vai botar um ponto e um ícone? Como é que vai ser? Essa é a minha dúvida. Boa pergunta, tá? Em geral, se eu souber a localização, acredito que a forma mais fácil porque o objetivo ali é tu mostrar que tem essa associação em determinado local. Então, o mais indicado é tu colocar o ponto ali e colocar ali a tag, né, indicando que esse ponto é uma associação de reciclagem. Para vários usos no OpenStreetMap e para pesquisadores, ter o desenho da construção é útil. Mas nesse caso aqui não é a prioridade. Então, a gente pode desenhar a edificação e vincular a edificação ao uso que é feito dessa edificação, né? Ou pode ir diretamente colocando o ponto e a associação. Fali. Eu vi que levantou a mão aqui, mas o meu computador deu uma travada, eu não consigo ver quem foi. Fui eu, Raquel de Jesus, que levantei a mão, Fabiano. Oi, fala. Então,
Normalmente, nós estamos aqui a fazer um levantamento de carbono abaixo do solo e já que a formação que está a ser dada é muito importante, eu gostaria de saber, eu estou em Angola já agora, África, e estamos fazendo o levantamento em várias províncias de Angola. Então, como é que a gente pode mostrar isso no OpenStreetMap, que passamos por todas essas províncias fazendo o levantamento do carbono abaixo do solo? Com um ponto também, como disse, por uma tag, também gostaria como é que a gente fizesse isso, que é para mostrar ao pessoal onde é que a gente está a passar, onde é que está a maior concentração do carbono abaixo do solo. Eu até vou pedir depois se a Raquel quiser complementar a minha resposta, né? Mas assim, no meu entendimento, a professora Raquel Isidoro, talvez ela quiser complementar a resposta depois, Raquel, fica à vontade. Mas assim, vocês estão fazendo um levantamento que é uma questão bem específica, né? É um levantamento do carbono abaixo da superfície do solo. Então, não é uma coisa, assim, que seja de interesse da população em geral. Tipo, eu estou aqui caminhando na rua, é importante para mim ter essa informação, sabe? Então, eu consideraria mais apropriado usar uma ferramenta de mapeamento temático, como, por exemplo, o UMAP. Deu um branco aqui, obrigada, Raquel. Como o UMAP, onde tu conseguiria colocar essas informações, e aí tu consegue até pegar os shapefiles que vocês geraram ali, se está em pontos, se está em áreas, e vocês conseguem colocar no UMAP, e aí o UMAP vocês conseguem compartilhar com diversas pessoas e deixar esse dado público, né, para todo mundo ter acesso. Até quando eu estava falando ali em algumas ações, eu falei, esse é um mapa do saneamento do município de Tapes, que foi feito pela Laura. A Laura fez esse mapa do saneamento no município de Tapes usando o UMAP. Aí no UMAP ela consegue lá colocar onde tem tubulação de água, de escoamento pluvial, onde tem coleta de esgoto, onde tem coleta de resíduos sólidos. Ficou ótimo, né, Raquel? O trabalho da Laura está fantástico. E eu posso até compartilhar aqui com vocês o link. Laura, se tu tiver na frente do computador e puder compartilhar o link aqui, senão depois eu coloco para vocês verem como é. Então, Raquel de Jesus, eu recomendaria usar esse outro aplicativo, né? Usar o UMAP ou algum outro aplicativo de mapeamento temático para disponibilizar essa informação que é super importante para a população em geral. Tá? Professora Raquel, quer complementar? Bom, então estamos de acordo com a sugestão dada, né? Talvez a professora Raquel tivesse outra sugestão. Eu não sei se te esclareceu, Raquel de Jesus. Tá muito bem esclarecido. Obrigado pela explicação dada. Uhum. Então, voltando aqui à questão do mapeamento, né? Agora a gente faz aqui nessa próxima 1 hora aqui de live, né? É variável, né, esse tempo, mas agora a gente faz o mapeamento propriamente dito, né? Então, recomendo vocês que entrem nesse link que eu botei aqui, o openstreetmap.org. Vou deixar fixado aqui. E aí, quem já tem um login no OpenStreetMap, né, quem já fez algum mapeamento, vai colocar aqui o seu e-mail ou o seu nome de usuário, a sua senha e entrar, tá? Quem ainda não tem um usuário no OpenStreetMap, é a primeira vez que está usando, a primeira vez que vai fazer alguma atividade de mapeamento, vai colocar aqui o endereço de e-mail que vocês vão aqui em criar conta,
Vamos colocar o endereço de e-mail que vocês tenham acesso nesse momento, porque ele manda uma verificação, tá? Então, vocês vão botar aqui o endereço de e-mail. O nome de exibição é o nome que vocês querem que apareça ali. Por exemplo, o meu é Fabiane W. Tem gente que coloca iniciais do seu nome, tem gente que coloca o seu nome verdadeiro, tem gente que coloca o nome fantasia, mas é um nome que vai aparecer ali. E vão criar uma senha, né? E repetir essa senha e se registrar. No momento que vocês se registrarem, ele vai mandar uma confirmação lá por e-mail. Aí lá no e-mail vocês vão clicar nessa confirmação para voltar aqui para o OpenStreetMap e conseguir acessar ele, tá? Então, eu, como já tenho usuário, vou só entrar. Ele apareceu aqui com um zoom em determinada área aqui aleatória, tá? Mas até serve para eu mostrar para vocês, ó, o nome de usuário que aparece é esse aqui no canto, ó. Então, tudo aquilo que for sendo adicionado no mapa, todo mundo pode adicionar, contribuir com o mapa, mas essas informações ficam vinculadas ao teu usuário, né? Então, por exemplo, nessa região aqui, tem 8, 9, 10, 11 pessoas que mapearam essa região que eu estou visualizando, né? Alexandre BC, Natacam, F Belo e mais 8 aqui que eu posso ver quem são se eu clicar em cima. Então, as alterações que foram feitas, elas ficam vinculadas ao teu usuário e elas passam por uma verificação depois, tá? Então, se vocês adicionarem uma coisa muito absurda aqui, ela vai ser revisada depois e pode ser revertida, tá? Então, como tudo que quando a gente está trabalhando com dados colaborativos, é importante a gente ter essas questões éticas e de responsabilidade sobre o que está sendo inserido nesse mapa, tá? Então, a gente vai fazer aqui esse mapeamento com foco nas questões de consumo responsável. Quem está fazendo o login pela primeira vez? Precisa de ajuda? Conseguiu fazer? Eu posso dar sequência? Eu espero um pouco. Ainda não recebi o e-mail de confirmação, estou lutando aqui. Dá uma olhada se não tá no spam, tá, Grace? Que às vezes cai. Já deu certo. Uhum. Alguém quer que eu aguarde um pouquinho ou eu posso dar sequência? Se alguém quiser que eu aguarde, se manifesta, senão eu vou seguindo aqui. Tudo bem, Joelma, daí tu vê aqui como é que é, e aí depois tu pode acessar e qualquer coisa pode me procurar também. Então, eu estou aqui, tá, logada, e estou visualizando a cidade de São Francisco de Paula, que é onde eu estou agora. Se ao logar o mapa não for para a tua localização, vocês podem procurar aqui do lado. Aqui no buscar, vocês conseguem procurar aonde que vocês vão visualizar, digamos assim, ó. Na verdade, eu quero mapear São Leopoldo. Aí eu posso pesquisar aqui, ele vai me mostrar São Leopoldo e eu consigo trocar a minha localização, tá? Então, a primeira visualização que ele vai dar é essa, né? A visualização
do mapa aqui. E para fazer alterações nessa visualização, eu vou entrar aqui em cima, ó, depois de estar logada, né? Eu estou logada aqui. Depois de estar logada, eu entro no editar. Provavelmente, quando vocês entrarem no editar, quem fez o login agora, ele vai aparecer um tutorial ali de como adicionar pontos, linhas e polígonos. Então, esse tutorial básico ali, ele vai dando um passo a passo. Vocês podem seguir esse passo a passo para ver, né, essas ideias básicas aí de como funciona o aplicativo, tá? Gente, quando quiserem que eu dê uma pausa, falem que eu pauso, tá? Senão eu vou seguindo aqui para não ficar em silêncio. Quem quis uma pausa agora foi meu computador. Ele parou tudo aqui. Então, tá. Estando aqui localizado no mapa, a gente tem duas opções. Uma é, se vocês têm um bom senso de localização, vocês vão visualmente procurando aqui. Tipo, aqui é a avenida principal de São Francisco de Paula. Eu sei que seguindo para cá, eu vou chegar em tal local, que tem uma quadra. E vou me localizando aí pela localização espacial aqui das ruas. Se vocês preferirem, dá para procurar aqui também, tá? Procurar aqui o endereço, tá? Então, a primeira coisa que a gente quer fazer, tá? A partir daquela lógica que a gente tem de primeiro pensar, em canais de abastecimento mais sustentáveis, né? Depois em serviço de reparo e, por último, ali em reciclagem, tá? Se vocês não conhecerem nenhum local onde tem feira, alguma coisa assim, quiserem partir direto para reciclagem, podem, tá? Mas vamos seguir essa lógica. Então, canais de abastecimento sustentável, economia circular. Bom, eu sei que tem uma feira bem no centro da cidade, onde antes era a prefeitura municipal. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu estou em outra São Francisco de Paula, eu acho. São Francisco de Paula, Minas Gerais. Bom, não ia encontrar o lugar que eu queria nunca. Então, tenho aqui a avenida principal, onde era a prefeitura municipal. Eu sei que aqui tem a feira do produtor rural, que já está mapeada aqui, né? Então é um espaço físico ali que é usado pelos produtores rurais. Mas aqui na calçada acontece uma vez por mês uma feira de rua, tá? Essa feira de rua não está aparecendo aqui. Então eu posso adicionar um ponto aqui para dizer que acontece essa feira de rua, né? Como que eu vou adicionar o ponto?
simplesmente aqui em cima, ó, tem ponto, linha e área. Depois que tá no modo editar, e tu dá um zoom num local ali, se tu tá muito afastado, ele não te deixa fazer alterações, tá? Aí dá o zoom ali no local. Tem aquelas duas formas de digital, o com ID e o controle remoto. Qual que a gente vai usar? O ID. O ID porque ele é o mais intuitivo, assim, é o mais fácil. Tá? Então, a gente vai usar o editor ID. E aí, a gente vai pegar aqui o ponto, adicionar aqui, nesse caso aqui, bem em frente aqui ao Monumento aos Tropeiros, na calçada, acontece uma feira. Então, eu vou adicionar o ponto, vou colocar aqui, ó, feira ou mercado público. Aí, aqui, eu posso dar um nome para essa feira é do coletivo Alecrim, que é um grupo, que é um grupo de consumo responsável, que tem aqui em São Chico. Operador seria quem que gerencia isso, né? Então, por exemplo, se é uma feira executada ou coordenada pela Emater, vocês podem colocar ali quem é o operador. Se vocês tiverem o endereço, é a Avenida Júlio Castilhos, número tal, vocês podem colocar aqui, tá? Edifício aqui vocês podem especificar também, por exemplo, é um brechó que acontece numa garagem, vocês podem colocar aqui, né? Especificar aqui o edifício. E horário de funcionamento, aqui ele vai dar algumas opções, né? Tipo, de segundo, ele tá em inglês, tá? Moa Sul significa de segunda a domingo, das 9 às 9 da noite. Segunda a domingo, das 10 às 10 da noite. Nesse caso, essa feira acontece aos sábados, das 10 às 14 horas. Posso especificar aqui, tá? Se tem acesso aos cadeirantes, se eu quiser inserir alguma informação específica, tá? Por exemplo, se essa feira tem um artigo na Wikipédia especificando outras questões, eu posso inserir, tá? Então, por exemplo, essa feira acontece no sábado das 10 às 14 horas, às 10 da manhã às 14 horas da tarde. Mas ela não acontece todo sábado, ela acontece no segundo sábado do mês. Então, eu posso aqui, ó, nesse adicionar campo aqui, eu posso colocar uma informação adicional, tá? Então, eu posso colocar aqui uma descrição, e nessa descrição colocar feiras na calçada, sempre no segundo sábado do mês. Em caso de chuva, ocorre na agroindústria familiar, ou o local onde acontece. Então, eu posso adicionar aqui informações adicionais e colocar outras especificações, tá? E aqui dá para adicionar quantos campos tu quiser. Eu coloquei aqui uma descrição, né? Feiras na calçada, sempre no segundo sábado do mês, que em caso de chuva acontece em outro local. Mas se eu quiser aqui colocar um telefone de endereço, eu posso colocar um telefone de endereço. Se eu quiser adicionar uma imagem, eu posso adicionar uma imagem. Se eu quiser adicionar uma página da internet, por exemplo, colocar o link para o perfil do Instagram dessa feira, eu posso colocar aqui, ó, página da internet. Vou buscar. Gente, tem alguma dúvida?
Eu queria botar aquele símbolo de reciclagem no ícone aqui, mas aparentemente eu não achei aqui. Se tu classifica como reciclagem, ele vai aparecer com o símbolo de reciclagem. E, por exemplo, aqui eu botei feira, ó, aí ele aparece o íconezinho aqui, que é aquela casinha com a tendinha, tá? Mas se eu colocar ali que é um ponto de reciclagem, um ecoponto, ele vai aparecer o triângulozinho das setas ali, da reciclagem. Então, seguindo aqui, ó, peguei o link lá desse coletivo, né, onde eles divulgam a feira, coloquei aqui na página da internet, e ele vai aparecer aqui, ó. Eu coloquei uma alteração, ele vai aparecer aqui no cantinho. Estão vendo aqui? Ó, eu fiz uma inserção. Eu posso já salvar isso, ou posso ir fazendo outras alterações e depois enviar tudo de uma vez só, tá? Vou mostrar para vocês aqui como salvar. Então, comentário do conjunto de alterações. Inserir feira local. Hashtags eu costumo usar as do grupo, né? Até para a gente conseguir mapear as ações. Aí, se vocês ficaram na dúvida, eu inseri a informação, mas eu estou na dúvida ali se eu fiz do jeito certo. Vocês podem marcar aqui, ó, eu gostaria que alguém revisasse minhas edições. Que daí essas edições, elas vão passar para alguém mais experiente em mapeamento, que vai verificar se as informações que tu botou estão da forma correta, ou se tem que fazer algum ajuste, tá? Então, é possível marcar aqui na hora de enviar a alteração, esse eu gostaria que alguém revisasse minhas edições, tá? Podem marcar por padrão sempre, se quiserem, mas, né, depois que vocês já têm um pouquinho mais de prática, vocês já se sentem mais seguros para inserir essa informação. Então, agora, ó, eu inseri essa feira aqui, ela está aparecendo aqui, ó, com esse símbolozinho, que é uma tendinha com aquele toldo na frente, sabe? Que é o símbolo da feira. Então, inseri o local ali do lado dos Correios, na frente da prefeitura, onde costuma acontecer essa feira, inseri o local, e se alguém clicar aqui, vai ter acesso às informações detalhadas aqui, inclusive o horário da feira e que elas ocorrem no segundo sábado do mês. Aí agora eu vou para outro local aqui. Pode falar, Grace. Uma dúvida, por exemplo, aqui na minha cidade tem vários brechós. Se eu quiser colocar eles no mapa, eu preciso pedir autorização das proprietárias? Não. Não? Não, porque Se são eu colocar comércios, né? alguma informação, por exemplo, o horário de atendimento não está correto, elas conseguem editar depois, se eventualmente entrarem? Não chega para elas. Aí, nesse caso, que era o que eu ia comentar contigo, né? De repente, tu quer botar o horário de atendimento, mas você não tem certeza. Aí é interessante entrar em contato com o brechó e dizer, olha, eu tô querendo botar o brechó de vocês no mapa, e eu gostaria de botar a informação mais completa ali para todo mundo ter acesso. Então, qual é o horário de funcionamento? E aí tu insere. Porque tanto aqui como no Google, tu insere a informação, ele não vincula ao proprietário. A não ser que, por exemplo, foi o proprietário que inseriu o dado, e aí tu diz, tipo, estava escrito lá que abria às 8 da manhã. Tu foi lá às 9h30, estava fechado. Aí tu coloca lá, se o horário está errado, tá? Tem essa opção ali no Google, né? Tu consegue dar um aviso ali de que está errado. Sim. Aí vai para quem inseriu a informação, nesse caso. Aqui no Google, no OpenStreetMap, vai acontecer a mesma coisa. Se tu
colocar ali um apontamento de, precisa revisar esse dado, ele vai para quem inseriu aquela informação. Tá? Então, por exemplo, eu inseri ali da feira. Aí, digamos, alguém olha ali e diz, não, mas a feira não acontece nesse horário. Tá? Aí ela vai colocar ali a indicação, ela pode fazer alteração direto, né, no OpenStreetMap, ela pode fazer alteração direto, mas ela pode colocar a indicação, né, revisar esse dado e vai ir para mim, para eu fazer essa revisão. Obrigada. Em geral, assim, a gente evita fazer alterações naquilo que os outros fizeram, tá? Por exemplo, alguém inseriu ali uma feira, tá? E eu acho que o dado não está muito correto. A gente, dentro da comunidade aqui do OpenStreetMap, a gente prefere mandar uma mensagem, porque como tem essa possibilidade, né, a gente prefere mandar uma mensagem para perguntar, tu tem certeza dessa informação? Porque eu acho que, né, ou mudou o horário, posso fazer alteração. Então, a gente meio que se conversa, em vez de simplesmente entrar lá numa informação que outra pessoa colocou e alterar, sabe? Principalmente alterar traçado de estrada, alterar essas coisas mais importantes, digamos assim, no mapa, a gente evita fazer sem conversar com quem inseriu a informação. Tá? Mais alguma dúvida? Aqui em Barra do Quaraí tem uma associação de catadores, aí deu um racha interno lá e se dividiram. Aí tem 2 lugares agora. Eu já coloquei os 2 lugares lá e coloquei o símbolo ali de centro de reciclagem e coloquei Associação de Catadores como nome, coloquei. Então, aqui tem outro exemplo, ó. A APAI aqui. Ela tem um ecoponto junto à estrutura ali, ó. Esse ecoponto, pelo que está indicado aqui, ó. A APAI, Associação de Pais e Amigos, tá? Né? Aí tá, aceita. Tá? Então, quando vocês colocam um ponto de reciclagem ali, vocês têm como colocar as informações do que aceita e o que não aceita, né? Então, aparece lá, cans, latas, aí tu coloca sim ou não. Então, aqui nesse caso, né, aceita, e aí tá listado o que eles recebem ali na APAI, ou pelo menos o que eles recebiam quando isso foi cadastrado. Latas, papelão, roupas, tampas de garrafas plásticas e sapatos. Bom, eles recebem roupas e sapatos por quê? Porque tem um brechó ali. Então, o brechó não está aparecendo aqui, tá? Não foi mapeado esse brechó. Eu posso adicionar aqui. Então, aqui tem a construção aqui, que está mostrando que tem a APAI, mas eu posso adicionar um ponto aqui. E colocar aqui brechó, que é esse símbolo das 2 mãozinhas. Aí o brechó é da APAI, eu posso colocar todas as informações que eu tiver sobre, né, horário de funcionamento, se eu tiver tipos de pagamento aceitos, eu posso colocar, né, se aceita só Pix, se aceita dinheiro, né, ou se pode pagar com cartão de crédito, então tem todas as opções aqui. Até fiquei na dúvida agora se existe Pix aqui, peraí. Não existe Pix aqui, eu acho. Vou entrar com uma sugestão lá para colocar nas formas de pagamento Pix. Porque não aparece como opção. Então, dá para adicionar aqui os tipos de pagamento, telefone, venda de objetos usados, né? Se é apenas objetos usados ou se tem os dois, né? Dá para colocar aqui. Se é apenas usados ou se tem usados e não usados. E aí dá para colocar outras informações aqui se quiserem, né? Então, nesse caso aqui, tô falando, eu tenho um brechó ali. De fato, eu não tenho nem certeza se está funcionando, tá? Só peguei assim para dar de exemplo para vocês. Não sei, Joel, mas tu sabe se está funcionando ou não? Também não tenho certeza, não.
Parece que tinha parado por um período, eu não sei se retomaram. Tá. Então, ó, nesse caso aqui, tá? Eu mostrei para vocês como é que a gente insere o brechó, tá? Mas eu não vou salvar essa alteração que eu fiz, essa inserção que eu fiz, porque eu não tenho certeza. Então, eu vou primeiro verificar isso para depois adicionar. Então, aqui seguindo aquela lógica, né? A gente adicionou feira, a gente adicionou brechó. Fala, João. Nesse caso, que a gente pode deixar, porque tem várias coisas aqui que eu daria para mapear, mas primeiro eu vou precisar ter várias certezas, né? Porque essas questões mudam muito, né? Feira muda de lugar, os brechó mudam de lugar, né? Os catadores também, é uma dúvida que eu fiquei, Fabi, com relação, por exemplo, assim, como indicar a casa de alguém, né? Então, aqui a gente não tem essa questão da associação ou da cooperativa, mas nós temos vários catadores que que pode ser entregue nas suas casas, né? Então, eu não sei como fazer isso também, né? Dentro de um mapa, assim, nesse contexto, como que a gente indica o endereço de alguém, né? Então, como que a gente agiria nesse aspecto? E nesse caso que precisa revisar, eu escrevi tudo lá, poxa, precisa revisar isso aqui. Eu consigo deixar stand-by e depois voltar? Ou eu tenho que sair e preencher tudo de novo? Não, assim, ó, tu tá logada e tu vai fazendo as alterações, tá? Ele vai ficar aqui tudo, que eu apaguei agora aquela alteração que eu tinha feito do brechó, né? Eu não precisava, se eu não tivesse apagado, eu podia mostrar. Mas ele vai ficar ali, tipo, tu tem tantas alterações não salvas. Essas alterações, elas estão, só tu visualiza, enquanto tu não salvar, tá? Então, tu pode ali colocar esses pontos que tu tem dúvida, fazer anotações para entrar em contato com alguém, tirar alguma dúvida, e depois voltar, depois que tu confirmar, tu volta ali, e aí tu só altera o que precisa alterar, e aí tu salva. Mas eles vão ficar salvos para ti, entendeu? Tá Só bom. não vão ser enviados para... Perfeito. Não vão se tornar públicos enquanto tu não confirmar ali e salvar, tá? Ótimo. Eu vou colocar aqui um ponto aleatório, tá? Porque eu até sei a localização de um catador, mas não vou ficar procurando aqui agora, tá? Mas vamos pegar um ponto aqui, ó. E deixa eu ver se existe alguma forma. Tem que marcar como centro de reciclagem mesmo. Mesmo que seja só uma casa. Porque a infraestrutura de reciclagem que eles mostram, tu marca como reciclagem, e aí tem a opção aqui de centro de reciclagem, né? Que aí é onde tem pessoas trabalhando, container ou ponto de entrega voluntária, que aí é onde, né, tem um lugar lá para tu deixar e aí depois outra pessoa pega. E tem também a modalidade que eu não sei se existe, acho que não existe no Brasil, que é os pontos de venda reversa, né? Que é aqueles que, por exemplo, tu coloca as garrafas e ganha algumas moedas ou um vale em créditos ali para tu receber, né? Então, essas máquinas de venda reversa, eu não sei se existe. Que eu saiba, não existe no Brasil. Então, quando tu coloca, tu tem que marcar ali como reciclagem, né? Um centro de reciclagem e deixar ali, de repente, nas observações, colocar, né, que é um produtor. Aí eu acho que caberia mais como um PEV do que como um centro de reciclagem, né? Porque é um centro de entrega voluntária, porque, na verdade, eles não executam, né, a reciclagem em si, né? Eles recebem o material para mandar para reciclagem, né? Então, seria mais como um PEV, né, nesses casos, né? Acredito que sim. É porque centro de reciclagem, ele já fala que é aqueles locais maiores, que tem pessoal trabalhando, então eu acho que é onde eles fazem, de fato, a separação e destinação. Eu acho que, até onde eu sei, estão abrindo 2 centros de reciclagem em São Chico, né? Que é aquele que vai... Acho que é um que é para sair ali junto com a prefeitura, né? Junto com a unidade de transbordo ali.
que é, né, o que a gente está desejando que aconteça. Mas tem um particular também, que uma aluna minha falou, mas eu não peguei a localização. Eu vou falar com ela para pegar a localização e marcar também. Eu sei que tem 2 grandes que fazem que também recebem material, mas e tem sim uma indústria que faz reciclagem de coisas maiores, não de produtos domésticos, né? Não de Sim. resíduos domésticos. Não estou sabendo se há reciclagem aqui de produtos domésticos, né? Ou tipos, embalagem, essas coisas, não conheço, tá? Mas se souber, é importante a gente saber e divulgar isso, viu? Sim. Eu vou confirmar com essa aluna minha, porque ela trabalhou no processo de licenciamento. Eu não sei se já está em operação ou se está. Tá. Mas ela que me falou. Então, por exemplo, aqui, ó, em frente ao RISU, eu sei que tem um ponto de entrega de baterias e lâmpadas, ó. Então, na verdade, ele já está mapeado aqui, ó. O operador é o RISU, então está na frente do próprio prédio do RISU. Então, como ele está na frente, ó, o horário de funcionamento é 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não tem dificuldade de acesso ali. E eles recebem baterias e lâmpadas. Agora deixa eu ver. Alguém me ganhou aqui. Eu ia botar um centro de reciclagem, mas alguém já tinha colocado. Já. Tem alguém aí na corrida contigo. Eu até fiquei pensando, será que eu me enganei de aba aqui? Só tô olhando, porque eu tô usando o Google Maps também, né? Mas aí eu vi que não, que alguém me ganhou mesmo. Eu esqueci. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Lojas, por exemplo, loja de produtos naturais ou loja de temperos, que vende coisas a granel, né? A gente vai botar como loja, e aí tem loja de produtos naturais, né, de alimentos saudáveis, e loja de especiarias. Então, para indicar esses locais que vendem a granel, e aí eu vou. Por exemplo, eu inseri um ponto aqui, tá? E não disse o que era. Daí ele vai botar um alerta aqui dizendo, esse ponto não tem etiquetas porque eu não disse o que era. Tá? Daí ele te obriga a escrever o que é ou a deletar o ponto. Aí loja tem 1 milhão de lojas. Loja de café, loja de vela, vinho. Ó, eu botei naturais aqui, daí eu dou loja de comida saudável. Então, eu posso marcar aqui que existe uma loja de comida saudável. Posso escrever o endereço aqui, tá? No caso, eu não sei. Horário de funcionamento. Posso inserir o horário de funcionamento. Posso conferir lá na página do Instagram deles, por exemplo, se eu não tenho certeza. Tipos de pagamento que aceitam, eu posso escrever aqui também. Telefone, se eu tiver, eu posso já deixar anotado aqui para as pessoas terem acesso. Adicionar campos aqui, então, se eu quiser especificar que tem acesso a cadeirantes, por exemplo, praças, às vezes é bom colocar se tem acesso a cadeirantes ou não. Então, aqui tem uma série de indicações adicionais aqui que vocês podem colocar, tá? Então, loja de comida saudável, loja de especiarias, deixa eu ver aqui. Loja de especiarias, que em geral é a legenda que se usa para onde vende coisas a granel, né, vende temperos, coisas assim, então vocês podem adicionando esses elementos
com relação ao consumo sustentável, né? Então, com relação ao consumo propriamente dito, a gente vai colocando ali o que tem, onde tem loja de alimentos saudáveis, onde que tem feira de rua, onde que tem vendas a granel, e aí eu vou adicionando essas informações. Tudo aquilo que eu considerar relevante aí, né? Esses brechós, coisas. O brechó eu até nem botei aqui. Brechó, brick. Então, esses locais que tem a economia circular também, né? Essa questão de vender o que já foi usado e coisa e tal. Tudo isso pode ser indicado para promover o consumo responsável pelo. E aí, da reciclagem, tá? Reciclagem em geral. A gente procura o local, né, onde tem o ecoponto, o ponto de entrega voluntária ou a cooperativa. Aí adiciona um ponto ali, com a etiqueta reciclagem, né, que aqui já está traduzida. Essa aqui eu também vou deletar, tá? Eu estou só mostrando para vocês como é que é. Por exemplo, de reciclagem, tá? Vou botar aqui dentro da UERGS. Aqui dentro da UERGS tem um ecoponto que é de uma associação de moradores, tá? Então, eu vou botar aqui reciclagem, um container de reciclagem, tá? O operador é a associação São Miguel, se eu não me engano. Vou botar só associação de moradores, porque eu não lembro. E aí, o que aceita aqui? Bom, aceita papel, aceita plástico, aceita latas, aceita garrafas plásticas. Plástico eu vou tirar, vou deixar só garrafas plásticas. Tá, eu vou deixar esses aqui por enquanto, tá? Então, a gente pode ir adicionando, ó, de novo. Sair aqui, ó, o ponto de reciclagem tá aqui, mas se vocês entrarem no mapa, como eu não salvei aqui, ó, ele tá só nas minhas alterações. Aí, se vocês entrarem no mapa e entrarem ali na UERGS de São Chico, não vai aparecer esse ponto de reciclagem, porque eu não salvei. Se eu não salvei, eu não tornei público ainda, tá? Então, eu posso voltar aqui, fazer alterações depois, verificar lá certinho qual é a associação, quais são os resíduos que aceita, e aí depois colocar tornar público esse dado, tá? Então, eu posso deixar aqui essas alterações, ó, e eu ainda não salvo, tá? Eu vou deixar aqui, fechar, e vou deixar aqui, ó. Ele vai ficar, vou até fazer o teste para vocês, ó. Eu saí, aí ele vai perguntar se eu quero restaurar minhas alterações, eu quero. De fato, eu acho que a professora Raquel vai concordar comigo, isso às vezes é meio arriscado, tá? Porque às vezes ele buga. Por exemplo, se tu faz muitas alterações também e demora, tipo, tu tá com 20 alterações ali, ainda não enviou, ainda não salvou, corre o risco dele dar uma bugada ali, tu perder tudo que tu fez. Então é bom ali a cada conjunto de 10 alterações, pelo menos, ir salvando e submetendo ali para não correr o risco de perder muita coisa que tu já fez, tá? Dúvidas? Então, gente, podem ir botando a mão na massa aí. Estou colocando uma empresa em São Luís Gonzaga agora. Olha só.
Teus tentáculos estão grandes aí, hein? Oi? Não entendi. Teus tentáculos estão grandes aí. Tá indo longe. Eu fui, São Borja até fui São me Luís, né? informando, aí fui me informando. Aham. Vocês aí da fronteira também têm uma noção de distância diferente da nossa, né? Os municípios são todos muito grandes. São grandes e distantes uns dos outros. Uhum. São Cada um Chico é um é pouco um assim também. feudo. Eu chamo que isso aqui é um sistema feudal, assim, né? É. Cada um é um feudo. Dizer que São Chico é um pouco assim também, né? Que ele é o único. Todos os municípios grandes, eles são todos ali no bioma Pampa, né? É o único município grande que é dentro do bioma Mata Atlântica, é São Chico. E aí ele tem essa estrutura também gigantesca, assim. Joelma, não sei se tu levantou a mão agora ou se está de antes. De antes, preciso desligar, preciso baixar minha mão. Tá. Eu vou fazer aquilo de deixar o brechó aqui, as coisas, que aí depois eu vou confirmar esses dados e inserir. Locais de concerto a gente não chegou a abordar, né? Por exemplo, eu tenho quase certeza que é nessa esquina aqui, que tem uma lavanderia agora, ele também tem uma sapataria, tá? Um local de concerto de sapatos. Então, a gente vai adicionar um ponto aqui. Aí tem loja de concerto de calçados, tá? Então, dá para marcar costureira, loja de concerto de calçados, coisa assim, que também é útil para essa economia circular, né? Para evitar o consumo excessivo, para manter, né, esse consumo responsável. E as lojas de conserto de sapatos, elas são extremamente importantes nessa época, porque às vezes fica as botas, sapatos do inverno anterior ficam guardados por muito tempo e quando tu vai pegar, tá descolando a sola, muito tempo sem usar, ou tá descascando um pouquinho e aí tem que mandar para o conserto. Então, as lojas de conserto de sapatos, sapatarias, elas são bem úteis nessa época do ano. Vamos botar uma loja de conserto de sapatos aqui. No momento, não tenho maiores informações sobre ela, depois eu posso me informar mais e inserir. Mas, ó, sei que tem a loja de conserto de sapatos aqui, eu já vou botar, tá? Ficar. Mesmo que eu não tenha informações completas, é bom colocar e depois tu pode entrar de novo, complementar. E não tem problema nenhum. Só se não tiver certeza de que tem. Por exemplo, aquela situação do brechó que a gente falou antes. A gente não tem certeza se está funcionando ou não. Existia o brechó ali, mas a gente não tem certeza se continua existindo. Então, é melhor a gente se informar antes de publicar no mapa. Tá? Agora, sapataria eu tenho certeza que existe, eu só não sei maiores informações sobre ela. Eu vou para o outro lado da cidade aqui. Aqui perto da Miragem. Tem uma costureira aqui, mas ela mudou de lugar. Era aqui, passou para cá e agora trocou de lugar de novo. Eu não sei se é aqui. Eu não tenho certeza, é melhor não botar. Mas, só para a gente fazer o exemplo, né? Costureira. Não posso botar aqui. Se eu tiver maiores informações aqui, eu vou colocando, tá?
Outro exemplo, todas as sedes do Boticário, por exemplo, todas as lojas do Boticário, elas estão recolhendo embalagens plásticas. Então, aqui onde tem a Boticário, ó, aqui já está marcado. Ó. Tem o Boticário, tem um negócio que é de ponto, um container de reciclagem do Boticário que aceita cosméticos vencidos e embalagens de plástico. Então, esses pontos, assim, é interessante marcar também. Fala, Venisa. Venisa, tem alguma pergunta? Eu não sei se a mão levantou sem querer, ou se o microfone não está funcionando. Tá, eu acho que agora eu consegui. Tá me escutando? Agora, estou te ouvindo. Fala. Desculpa que a pessoa é meio lerda para essas coisas. Não, Assim, sem eu problema. me lembrei que tem uma fábrica de botas e calçados ali, passando a livraria, aquela que tu falou. A miragem? Depois da Miragem, tem aquele posto de gasolina, né? Dobrando à direita, não me lembro o nome da rua. Ali tem uma fábrica de botas. E ali eles consertam também. Esses dias eu levei uma bota que estava com o solado descolado e eles consertaram, porque eu não achei outra, não sabia dessa sapataria que você colocou agora. E aí eu fui lá nessa fábrica, porque eu já comprei uma bota deles lá. A miragem, depois do posto, Depois do posto tem essa ruazinha aí. Benjamin Constant. Não, mas para a direita, quem vem do centro em direção ao posto para o lado direito. Tu tá indo para o lado esquerdo. Aí. Tá. E aí, assim, tem É um na mesma rua do posto. o posto é logo depois do posto, né? Passa o posto, é a primeira rua. E daí tem uma fábrica de botas, eu acho que é um prédio de 2 pisos. Eu não lembro o Na nome. frente da fruteira? Não, para lá. Tu tá vindo na outra direção. Na frente da fruteira é a loja deles. Eu digo, vai de novo para a avenida e vai em direção à saída para... Na avenida, vai em direção à saída lá para Canela. Uhum. Daí tem aquele posto de gasolina depois da Miragem. Sim. Aqui tem o posto Ipiranga, aquele Não, posto... esse aí, tá? Passa esse posto, vai seguindo, nessa próxima rua à direita. Essa Bento Gonçalves. À direita aí. Pra cá. Aí, é logo na primeira quadra ali. Logo Uhum. na primeira quadra. É um desses prédios aí. Tá. É um prédio de 2 andares e tem uma fábrica de botas ali. É a fábrica onde vende nessa loja ali que tu me falou na frente da fruteira. Uhum. E aí, Eu vou anotar nessa aqui. fábrica, anota e te informa, porque eu fui lá, que eu não achei outra sapataria, fui lá e eles consertaram a bota para mim. Até teria que perguntar se eles costumam fazer isso ou é só porque eu era cliente seu. Mas aí eu lembrei. Não, o meu esposo tem uma daquelas botas de gaúcho, sabe? Aquelas que vai até o joelho. Exato, foi a que eu Quase comprei, ninguém porque tem muita conserta cobra aquilo. aqui. Quase ninguém conserta aquilo. Eu vou tentar neles. Vê isso lá, eles fabricam também. Era isso. Tá, obrigada. Não. Alguém mais tem alguma pergunta ou comentário?
Ele tem uma espécie de lista ali das mudanças que tu fez, não é? Uhum. Aí tu consegue verificar se não fez nenhuma burrice, né? Sim. Tá, eu vi que eu fiz uma burrice aqui, eu tô desfazendo ela ainda. Mas ele tem uma lista ali do que tu fez, né? Aí Na hora que tu vai é mandar bom tu salvar, olhar né? ali para ver se não fez nenhuma burrice, para ver se é realmente o que tu desejava fazer. Aí eu vi que eu tinha mexido num trecho que eu nem me dei conta e já tô desfazendo. Né? Fala, Gracie. O meu tá aparecendo como imagem de satélite. Como é que eu mudo para esse tipo de imagem? Eu não consegui me localizar. Ele tem aqui do ladinho, ó, configurações de fundo. Uhum. Aí o meu tá com o OpenStreetMap padrão. Ah, tá. Mas, botar aqui, por exemplo, o Mapbox, ó, ele vai aparecer a imagem. Aí dá até para trocando imagem aqui, por exemplo, se tu tá querendo usar a imagem de referência, tu pode até trocar aqui para ver qual que tá mais, com a qualidade melhor e te ajuda mais aí, né? Obrigada. Então, às vezes aparece com o mapa de fundo. Normalmente eu trabalho com a imagem de satélite de fundo, tá? Foi coincidência agora mesmo que tava no OpenStreetMap aqui e eu não reparei. Foi no automático. Mas aqui nas camadas dá para trocar, ó. Dá para botar, inclusive, a carta do exército no fundo, quando ela está disponível. Acho que aqui em São Chico não tá. Então, gente, assim, ó, o que eu tinha para compartilhar com vocês, né, eu já fui mostrando mais ou menos aqui. Eu vou encerrar a gravação, até para a gravação não ficar muito extensa, que eu tinha até esquecido que eu estava gravando. Mas eu fico aqui à disposição, tá? E a gente vai conversando aí, se quiserem tirar mais alguma dúvida. Pessoal, eu consegui fazer os meus itens aqui.